pai, pra mim, lembrar também é amar. O senhor sonhou em passear com a mulher amada aqui várias e várias vezes, né, pai? É uma coisa que eu faria com ela, pai. Mas o que eu faria com ela é muito mais. Eu perguntaria mais uma vez porque ela me obrigou a escrever o inventário moral. Porque muitas vezes eu perguntava isso pra ela. Em algumas vezes ela se calava. Em outras, ela simplesmente dava risada. Então aí, eu tenho um problema, né? Minha mãe. Porque ela me obrigou a escrever o inventário moral. Então, o problema seria minha mãe. A causa, escrever algo, obrigado. Eu escrevo por prazer, eu escrevo porque gosto, eu escrevo para levar uma mensagem. Foi a única vez que eu escrevi, obrigado. Obrigado por pessoas sem morais. Então por que a minha mãe, né? Que não avisou meus 2 filhos, isso por várias vezes eu perguntava para ela sobre eles, e ela não avisou sobre a minha internação criminosa, artigo 148, e levou ao 954. Por que ela fez isso? Talvez esse médico de uma ação também criminosa na Defensoria Pública de São Paulo, aqui em Guarulhos, na rua 7 de setembro, na perícia falava a afetividade estável. Qual é essa afetividade estável que ela esqueceu de avisar os meus filhos? Qual é essa afetividade estável? Da mesma forma, qual é essa moral no meio que ela conviveu até hoje? Porque ela convive com pessoas que não trazem ela simplesmente para passear no lago. Essas pessoas não têm moral. Isso eu posso falar, para você ter uma certa moral, você tem que acreditar em quem escreveu as leis moral por 2 vezes. Né? E para ter moral, principalmente, você não pode cobiçar. E quando essa cobiça é o seu posto seguro, que o senhor tanto falava. Né? E os 2 falam isso. Né? O meu pai, José Cardoso. E olha bem, pai, a bola vai rolar daqui a pouco. Ou só apito, né? Mas isso tudo me levou a um sentimento. Qual foi o sentimento que eu senti? Depois de rebelião, com incêndio, fogo, pessoas com simplesmente com somente 3 desejos: roubar, matar e destruir. O que eu senti? Quando a única mãe, a única família que não compareceu ninguém para saber o que eu estava sentindo foi a minha. O que eu senti? Isso eu posso responder claramente hoje, porque é a mesma coisa que eu sinto hoje. O que eu sinto? Alguém sabe responder o que eu sinto? Provavelmente não. Então, assistam o próximo vídeo. Vocês vão entender para quem eu pedi. Afasta de mim esse cálice, pai. Salmo 34:5, olha aqui. Olharam para ele. Para ele quem? Quem é esse ele aqui? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Presta atenção, Salmo 34:5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Será que não é por isso que você vive em trevas? A Bíblia diz que eles estavam na escuridão. Olharam para ele e foram iluminados, clareados, esclarecidos. Será que não é por isso que você está em trevas? Anda em escuridão porque você está com os olhos dos homens. Está dependendo de homens, está esperando dos homens. E nenhuma luz raia, nenhuma luz brilha por você. Só é iluminado quem olha para Cristo. Iluminados aqui significa o quê? Olharam para eles e receberam direção, instrução. Quando se olha para Jesus, se tem discernimento. Deus instrui aquilo que eu tenho que fazer. Dirige, me dá discernimento. Olharam para eles e foram iluminados, esclarecidos, foram instruídos. Aquele que tem aliança com Deus, aquele que tem um pacto com Deus, aquele que tem sua carência e dependência de Deus e não dos homens. Esse sabe para onde ir, esse é iluminado por Deus. Esse tem direção. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Confundido aqui é envergonhar, ser humilhado. Quanta gente dentro da igreja sendo humilhada, confundida, passando vergonha. Será que não é por causa disso? Você depende dos homens, carece de homens, tem um vício, uma idolatria com homens, e vive envergonhada, humilhada, lambuçada na lama do pecado. Tire os olhos das pessoas, das coisas. Olhe para ele que você será iluminada. Olhe para ele que você não será confundido. Olhe para ele que você vai ter direções específicas. Olhe para ele. Olhe para ele. Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor, Deus, e não há outro. Se você souber o que esse versículo diz. Ele está tratando no capítulo 45 sobre idolatria. Eles estão começando a erigir ídolos. Bezerros, bois, touros. Estão esperando resposta deles. Vitória, salvação. E Deus está dizendo, se vocês quiserem, destruam os ídolos. Não olhem para nenhum outro Deus, nenhuma outra divindade. Olhai para mim. Ali que ele está falando é Yahweh, Yahvé, o Eu Sou, o nome santo que ele deu a Moisés no Sinai. Ele diz, olhem para mim. Ao invés de olhar para quê? Deus estava advertindo Israel da idolatria. Deus está dizendo, pare de olhar para os ídolos que você fez. Tem mulheres aqui que fazem do marido um ídolo. Dependem do marido para tudo. O seu termômetro é o marido, é um ídolo. Pare de olhar para o marido e olhe para Deus. Confie sua segurança em Deus. Confie sua proteção em Deus. Seu suprimento, sua felicidade, o seu gozo, sua completude, mulher, em Deus. Tire esse ídolo do seu coração. Alguns que o ídolo é a esposa. Outros o ídolo é o marido. Outros o ídolo é os filhos. Os pais, os pastores. Ele diz assim, olhai para mim e sereis salvos. É só olhando para mim. É só dependendo de mim. Quando você olhar para mim, está dizendo, olhai para a minha palavra, olhai para o meu filho, olhai para o seu sacrifício na cruz, olhai para as minhas promessas, olhai para os meus atributos. Então tereis vitória, então sereis salvos. Olhe para Jesus. Pare de olhar para os ídolos. O texto vai escrever algo tremendo. Olha o que diz isso. Não sabem nada os que carregam seus deuses em procissão. Clamam um Deus inútil que nada pode fazer. Não sabe nada. Está carregando o Deus deles aqui. Deus está dizendo, não sabe nada quem carrega as imagens na procissão. Clamam um Deus inútil que nada pode fazer. O problema é que tem esposas fazendo do seu marido esse Deus.
Tem pessoas fazendo a sua esposa, esse Deus. Tem pessoas fazendo da igreja. Aqui não está falando olhar para a igreja. Nem a igreja olhar para o louvor, nem para o louvor. Olhar para o pastor Paulo Júnior, nem para ele, nem para ninguém. Olhar para quem? Para mim. Para mim. Tire essa dependência de pessoas. Tire esse vício. Desintoxique desse vício. Dessa dependência afetiva, amorosa, melosa, carenciosa. Tire isso é idolatria. Volte suas emoções, seu intelecto. Volte o seu prazer, seus olhos, sua força. Somente para Ele. Cristo Jesus. Tire esses ídolos. Mical. Quem conhece Mical? Ah, eu vou pegar as Micais agora. Tem muitas Micais aqui, muitos Micais. Quem era Mical? A esposa do rei Davi. A arca, na época de Saul, foi levada pelos filisteus. Que arca? Era um caixote quadrado. Tinha 1 metro por 1 praticamente, 1 metro quadrado. Feito de madeira de acácia, revestido de ouro fino por dentro e por fora. A tampa da arca chamava propiciatório. Tinha 2 querubins feitos de ouro batido, uns olhando um para frente do outro. Dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, as tábuas do concerto, só isso que estava, as 2 tábuas de Moisés, os 10 mandamentos e o maná escondido. Tinha 4 argolas na arca, 2 de um lado e 2 de outro. 2 hastes de ouro. E só os levitas podiam levar ela no ombro. O que representava essa arca de ouro? Ela era símbolo da Shekinah de Deus, da presença de Deus. Onde estava a arca significava que a glória de Deus, a presença de Deus, a majestade de Deus estava lá. Saul pecou, foi um rei profano, horroroso. A arca foi tomada significando que a presença de Deus saiu de Israel. Saul morre, entra um rei espetacular, Davi. A primeira coisa que Davi tenta, eu vou trazer a arca de volta. Símbolo da glória e da presença. Então ele sai para buscar a arca e volta. Quando a arca chega em Jerusalém, começa a saltar por lá e tira o manto real e fica como um escravo. Mical está em cima da janela do palácio olhando Davi. E ela despreza Davi. Vamos ver, fica vendo. 2 Samuel 6, 12, 21. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para Jerusalém. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Era uma roupa grosseira. Ó, escuta. Sucedeu que entrando a arca da aliança na cidade de Davi, Mical, esposa de Davi, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e bailando diante da arca, desprezou no seu coração Davi. Por que Mical desprezou Davi? Presta atenção. Meu irmão, fazia anos que a arca não estava em Jerusalém. A arca está entrando em a glória, a presença de Deus. Mical não estava preocupada com a presença de Deus. Ela estava preocupada com o seu marido. Ela estava preocupada com o que Davi pensava, com o que Davi achava, a opinião que Davi tinha sobre ela. Em momento algum, Mical se entusiasmou pela entrada da arca. Em momento algum, Mical percebeu a presença da arca. São as pessoas que têm os olhos voltados para o homem. O que me importa, na verdade, sabe o que aconteceu? Mical sentiu ciúme de Davi da arca. Mical dizia, ele não pode ser mais de Deus do que de mim. Ele não pode gostar tanto dessa arca, mais do que de mim. São as pessoas que não têm olhos para Deus. Estava acontecendo um fato inédito, a glória de Deus estava entrando, a arca foi trazida, a presença de Deus chegou. Mical não estava nem aí. Eu quero saber de Davi. Eu dependo de Davi. O que me importa é Davi. O que Davi acha? O que Davi pensa? Eu quero a atenção de Davi. Eu quero o amor de Davi. Eu quero a presença de Davi. Ela ignorou a entrada da arca. Tem pessoas assim. Não tem a menor importância o que Deus acha, o que Deus pensa, o que Deus faz. Não tem temor a Deus. É tudo centrado no homem. Mical era dependente de Davi e não da arca. Mical adorava Davi e não a arca. Mical amava mais Davi do que a arca. Se é assim para as pessoas, não importa o culto, não importa a palavra, não importa o temor, importa se os homens vão me honrar, se os homens vão me preencher, se os homens vão me suprir. É Mical. Ela queria a atenção de Davi, ela ignorou a arca. A arca não importava para ele, sem Davi. Ela ficou com ciúme. São os maridos que se tornam ídolos. Tem alguma Mical aí? Diz amém. Mical, a arca. Não, Davi. Mical, a arca, Deus, apresenta. Davi. Só me importa Davi. Será que você não vem nessa igreja só por causa de Davi? Sabe o que te prende aqui, não é Davi? Será que você está triste porque você não tem a atenção de Davi? Será que você não quer sair da igreja porque Davi não te dá bola? Uma vez que a arca entrou, a glória está aqui, Deus te ouve, Deus te vê, isso é que importa. O que Pedro disse para o Sinédrio? Importa agradar a Deus e não aos homens. Os fariseus. Tem algum aí, fariseu? Essa classe está em alta, hein? O mercado explodiu de fariseu. Os fariseus. Essa é a manifestação mais clara, ela não precisa de interpretação. Eu vou ler, todo mundo vai entender. Mateus 24, 23, 4, 7. Escute só. Pois os fariseus, vocês atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os colocam nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na igreja. Amam as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de rabi. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Isso consiste em ser fariseu. Fazer tudo a fim de receber aplauso dos homens, elogio dos homens, atenção dos homens, louvor dos homens. Os fariseus não se importavam com Deus, não se importavam com a presença de Deus. Os fariseus não tinham temor a Deus. Pastor, não está vendo? Tô nem aí. Meu pai não está vendo? Tô nem aí. Não estou perto da igreja? Tô nem aí. Os fariseus faziam tudo, é coisa linda. Oravam em voz alta nas praças, liam a Torá 3, 4, 5 vezes por dia. Tinham franjas longas que foi ordenada na lei de Moisés. Filactérios, que ia colocar na testa pequenas caixinhas com tiras de versículos em pele de cabrito. Sentam nas primeiras cadeiras da sinagoga. São os religiosos, homens de oração, homens poderosos, santos, profetas, majestades. Jesus diz, vocês só fazem isso para ser vistos pelos homens. Vocês só querem a glória dos homens. Vocês querem ver se tem alguém vendo para elogiar vocês. Esse é o termômetro de vocês. Se ninguém elogiou vocês, se ninguém viu, se ninguém fez, vocês vão na casa tristes. Mas eles não se importavam em ofender a Deus ou não, em dar louvor a Deus ou não, em honrar a Deus ou não. Eles queriam receber o louvor dos homens. O que importa é a opinião e a aceitação dos homens. Sua falsa piedade e devoção não visava a glória de Deus. Não era como fim temor a Deus. Na verdade, eles queriam receber o louvor dos homens.